Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar sobre Henrique VIII e as suas 6 esposas? Se a resposta for sim, provavelmente vocês também já ouviram ali histórias, mistérios a respeito dessa família, inclusive fatos sobrenaturais envolvendo eles. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre essa história, eu peço que vocês me acompanhem até o final desse vídeo. Se vocês gostarem dele também, peço por favor que vocês deixem então o seu like, se inscrevam em nosso canal, porque isso vai ajudar bastante o nosso trabalho, tá certo? Peço então que vocês façam essa viagem no tempo comigo. Eu sou Bruna Oliveira e sejam todos bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. Então, gente, Henrique VIII, ele foi o rei, senhor, e depois rei também ali da região de Inglaterra e Irlanda, tá? Ele governou do ano de 1509 até o ano de 1547, que foi o ano de sua morte. Ele morreu com 55 anos, tá? Provavelmente de uma doença ali de insuficiência renal, porque ele tinha muitos problemas de saúde, devido ali a sua obesidade mórbida, Ele já pesava ali mais ou menos 200 quilos quando ele morreu, segundo os historiadores contam, tá? E ele também tinha uma úlcera na perna e essa úlcera ela não sarava, provavelmente também é o problema de saúde que ele tinha ali com diabetes, e essa úlcera também dificultava muito a locomoção dele, tá? Então ele morreu, um homem ainda jovem, com 55 anos, provavelmente desses problemas de saúde, tá? O rei Henrique VIII, ele foi casado 6 vezes, tá? Ele tinha uma busca ali insana, por um filho homem, Ele era totalmente obcecado, por ter esse filho homem, e nós vamos contar, então, a história aí que envolve a vida dele, tá? E a das suas 6 esposas também. Ele está enterrado, gente, na capela do Castelo de Windsor, que era uma das residências oficiais dele na época, tá? E a terceira esposa dele, chamada Jane Seymour, que nós também vamos comentar aqui sobre ela também está enterrada nessa capela ali, em cripta, os dois estão em criptas muito próximas um do outro, tá? Então, esse rei, ele tinha essa obsessão, por ter esse filho homem, e isso ali gerou grande sofrimento, principalmente para as esposas deles, que sentiam aquela necessidade, aquela obrigação de dar esse filho que ele tanto queria. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor essa história, da onde vem a origem de todos esses fantasmas, que habitam ali as residências reais, as residências oficiais que esse rei morou, junto com elas, nós vamos começar com a história ali desde o começo, uma história resumida ali falando sobre a primeira esposa dele, que se chamava Catarina de Aragão, tá? Catarina de Aragão, ela primeiramente foi cunhada, de Henrique VIII, e após a morte do esposo dela, que era irmão do rei, ele então se casou com ela, tá? Catarina de Aragão, ela devia ter mais ou menos uns 5, 6 anos a mais, de idade do que o rei Henrique VIII. Então eles se casaram, logo depois ela engravidou, e essa rainha, gente, ela teve uma história de vida ali bem triste, Ela se casou com um rei e logo que ela engravidou, ela perdeu esse bebê, tá? Ela teve no total 6 gestações, E dessas 6 gestações, ela teve uma criança que realmente vingou, que foi a Rainha Maria I, tá? Rainha Maria I, em outro vídeo nós vamos falar um pouquinho também sobre ela, porque ela também tem algumas histórias ali envolvendo o sobrenatural, tá? Então, a Rainha Catarina de Aragão, ela teve também um filho homem, só que esse filho homem, ele nasceu e 52 dias depois ele faleceu. O rei havia dado uma grande festa, ali dado vinhos, ali distribuído bebidas e comida para o seu povo ali durante alguns dias, mas infelizmente 52 dias depois esse bebê faleceu. Pela minha pesquisa, provavelmente ele morreu por alguma infecção intestinal, tá?
Então, o que acontece, gente? A Catarina de Aragão, ela já estava ali com mais de 44 anos, né? E já estava com bastante dificuldade ali de ter outro filho, né? Imagina, depois de 5 gestações ali que não deram certo, né? Somente uma filha vingou e não era o filho homem que o rei tanto queria, né? Então, o casamento deles também já estava muito desgastado. O rei, ele já apresentava ali certo desinteresse pela rainha. Foi então que aconteceu ali que os olhos dele se voltaram, né, para Ana Bolena. Ana Bolena, gente, foi a segunda esposa do rei Henrique VIII, tá? Sobre Catarina de Aragão, eu não encontrei nenhum fato sobrenatural envolvendo o nome dela. Mas se vocês encontrarem algum fato sobre ela, também peço que deixem aqui nos comentários, porque a gente pode fazer então uma continuação desse vídeo, tá? Das 6 esposas de Henrique VIII, 3 delas é que realmente é informado ali a respeito de eventos, né, paranormais, eventos ali até de poltergeist. Essas 3 esposas são Ana Bolena, de quem eu vou conversar com vocês agora. Depois também teve eventos sobrenaturais envolvendo Jane Seymour, que foi a terceira esposa dele, e Catarina Howard, né, que foi a quinta esposa. Então é voltado nessas 3 esposas que nós vamos conversar hoje a respeito dessas aparições, né? Então assim, gente, Ana Bolena, ela era uma das damas de companhia de Catarina de Aragão, né? Então, como o casamento dele já estava desgastado e ele é relatado como um homem realmente, digamos assim, mulherengo, né? Não muito fiel ali às suas esposas, ele então caiu ali de graças, né, por Ana Bolena. Dizem na história também que o pai da Ana Bolena, Thomas Bolena, também mexeu os pauzinhos ali para que ela também tivesse esse contato mais íntimo ali com o rei, tá? Então, a Ana Bolena era uma mulher que ela é relatada como sendo uma mulher, por alguns historiadores, ela é relatada como sendo não muito bonita, mas extremamente inteligente, né, estrategista, relatada até como manipuladora, né, e ardilosa. Alguns historiadores desenham ela dessa forma, outros também falam que ela tinha uma personalidade muito forte, né, que realmente ela era uma mulher muito inteligente, estrategista, né, mas que também tinha uma beleza muito marcante, que isso também teria chamado ainda mais a atenção do rei. Ana Bolena teve uma educação muito requintada na França, então isso também ajudou bastante ela a chamar a atenção do rei pela forma como ela se expressava, tá? O que aconteceu então, gente? Segundo a história, o rei ele começou, né, a cortejar Ana Bolena, mas ela colocou uma imposição para ele. Ela só se entregaria a ele realmente, se entregaria àquele romance, se ela fosse esposa dele. Mas acontece que o rei já era casado pela Igreja Católica, imagina, né, nos tempos de hoje já é muito rígido, né, algumas coisas, imagina naquela época. Então o que acontece? O rei Henrique, ele tenta conseguir a anulação dele, né, do casamento com Catarina de Aragão, até utilizando ali então essa hipótese, né, que ele não conseguiu ter o objetivo, né, de ter um filho homem, que ela não tinha sido uma boa esposa, enfim, só que o Papa não aceitou. Catarina de Aragão era uma rainha muito bem vista pelo seu povo, era muito querida por eles, né, e realmente não tinha nenhuma prova ali que fosse ideal para a anulação de um casamento, né, imagina. Então, o Papa não aceitou, Henrique VIII, então, simplesmente rompeu com a Igreja Católica, né? Ele criou, então, a Igreja Anglicana, né, que existe até hoje. Então, o que acontece? Ele casou-se em segredo ali com a Ana Bolena, tá? E a Ana Bolena, nessa época em que ela se casou com ele em segredo, ela já estava grávida. Ela já estava grávida da então Rainha Elizabeth I, que depois mais tarde foi conhecida, né, como a Rainha Virgem, e que governou a Inglaterra durante 44 anos, tá? Então, o que acontece? Ela se casou em segredo com o rei, tá? E a Rainha Catarina de Aragão, gente, ela ficou então reclusa, o rei mandou ela, tá, para o castelo de Kimbolton, que foi inclusive que anos depois ela morreu nesse castelo, tá? Quando a rainha Catarina de Aragão ela ficou então reclusa no castelo de Kimbolton, tá? Também tem relatos ali de supostas aparições no castelo de Kimbolton, porém nada voltado ali para Catarina de Aragão, tá?
A Catarina de Aragão, gente, além dela ter passado por todo esse sofrimento, tá? De ter sido abandonada da forma como ela foi, ela nunca deixou de se assumir como rainha. Sempre que ela escrevia cartas, então, para o rei ou para qualquer outra pessoa, inclusive para o Papa, ela sempre se colocou como rainha. Ela nunca aceitou, né, o desprezo ali de Henrique VIII por ela. Inclusive, gente, a punição, digamos assim, dela, né, foi tanta por não ter dado esse filho homem para ele, que quando o rei se casou com Ana Bolena, isso segundo a história, parece que Ana Bolena também teve alguma coisa a ver com isso, a Catarina de Aragão, ela ficou proibida, inclusive, de ter contato com a sua filha Maria I, e o rei, ele deixou claro que elas só poderiam se conversar pessoalmente, poderiam se aproximar pessoalmente, se as duas aceitassem Ana Bolena como rainha, e elas não aceitaram. Tá, então isso ajudou cada vez mais elas se afastarem. Catarina de Aragão ficou totalmente reclusa, tá? E só se correspondia com a Maria, né, sua filha, por cartas. Ana Bolena, segundo, né, a pesquisa, ficou tão revoltada com essa história, ela era uma mulher de temperamento tão forte que ela simplesmente puniu Maria I, e o rei, né, totalmente cego ali de paixão por ela, aceitou tirar o título de princesa da própria filha, que era Maria I, e transformar ela numa dama de companhia de Elizabeth I, que foi então a filha, né, de Henrique com Ana Bolena. Tá, gente? Então é uma história ali bem complicada, já de bastante sofrimento, né? Ana Bolena, ela já assumiu o poder ali, digamos ali, com uma mancha muito forte, né, no seu reinado, que foi então o sofrimento de uma outra pessoa, que foi Catarina e a sua filha Maria I. Catarina de Aragão, ela faleceu então ali com 51 anos de idade. Na necrópsia do corpo, gente, foi achada uma mancha preta no coração, que na época não era muito conhecido, hoje aparentemente seria um câncer que ela teve, mas algumas pessoas também colocaram que ela teria sido envenenada ali até por Ana Bolena e Henrique VIII, mas isso nunca foi provado, tá? Então ficou conhecido como a mancha negra de um coração partido, né? Eles disseram que ela morreu literalmente de um coração muito magoado, muito partido pelo que Henrique VIII fez para ela, tá? Então, gente, referente a Ana Bolena, tem cartas, né, de Henrique VIII para ela no Vaticano. Essas cartas estão guardadas lá no Vaticano. Ninguém sabe como esses documentos pararam lá, mas existem cerca de 17 cartas onde ali realmente é demonstrado uma paixão cega, realmente, que Henrique VIII, né, teve por essa mulher. Acredito que realmente ela tenha sido a grande paixão dele, porque imagina, né, ele rompeu com a Igreja Católica, ele abandonou, né, a rainha, a primeira esposa dele, tirou o título de princesa da própria filha, né, tudo isso aparentemente para satisfazer então ali os desejos, né, da sua esposa, tá? Então, gente, mas nem tudo, né, foram flores ali na vida de Ana Bolena. Ana Bolena, ela ficou casada com o rei por 3 anos, tá? Então, quando ela teve ali Elizabeth I, o rei já demonstrou uma certa decepção, mas ele ainda deu, digamos, uma segunda chance para a esposa, né? O que acontece? Ela teve um filho homem, só que esse filho homem, ele nasceu morto, né? Um bebezinho que nasceu morto, então ali realmente o rei, ele começou já a perder as esperanças e o casamento dele também já estava desgastado, né? Pela esposa não ter dado ainda esse filho que ele tanto queria, e novamente os olhos dele então caíram, né, por graça ali de uma outra mulher que, por ironia, né, já que Ana Bolena também era dama de companhia de Catarina de Aragão, a dama de companhia dela, também chamada Jane Seymour, também chamou a atenção do rei. E ali começou então a decadência de Ana Bolena, tá? Segundo a história, tem algumas teorias que envolvem a morte de Ana Bolena ligadas diretamente a Jane Seymour, tá? Segundo essa teoria, Henrique VIII e Jane Seymour, eles planejaram, né, a morte de Ana Bolena para que então ele pudesse se tornar viúvo e pudesse então se casar com a Jane Seymour. Outras teorias dizem que não, que realmente Ana Bolena teve o final que mereceu, né? E tem outra teoria também que fala que, na verdade, Jane Seymour não participou, né, disso, mas que Henrique VIII, então, teria realmente se cansado da esposa, tá? Mas, enfim, gente, o que aconteceu? Henrique
caiu de graças por Jane Seymour, começou a ter um romance com ela e queria se livrar de Ana Bolena. Foi então feito um interrogatório com um músico, né, na época ali da corte de Henrique. Esse músico parece que ele se aproximou de Ana Bolena, não sei se para dar aula de música para ela ou por qualquer outro motivo. E isso parece que foi usado ali como estupim para conseguir um interrogatório com esse homem. Esse homem ele foi torturado nas masmorras do castelo durante 2 dias, tá? Então, durante 2 dias parece que ele teve a cabeça dele apertada por um instrumento de tortura que era utilizado com uma corda. Essa corda ela era colocada ao redor da cabeça, amarrada num porrete, tá? Um porrete mesmo de madeira, e eles então torciam esse porrete para que essa corda pressionasse a cabeça. Aquilo ali já era uma dor, né, terrível. Então, ele foi colocado nesse tipo de instrumento e ele também foi colocado num outro instrumento aonde os seus ossos ali, pernas e braços, eles são esticados, tá? E fora outras torturas ali que não apareceram nessas fontes de pesquisas. Então, o que aconteceu? Quando ele entrou para dentro da masmorra, ele jurava que ele nunca teve nenhum contato com a rainha e que nenhum outro homem também teve esse contato com a rainha, tá? Mas ele foi torturado e confessou então que ele teve um suposto caso com Ana Bolena e que mais 4 homens também teriam tido esse caso com ela. O que aconteceu então? Assim que ele deu esse depoimento, tá? E ele já ficou preso ali no calabouço, esses outros 4 homens também foram presos, tá? Inclusive eram 4 homens que parece que eram soldados do rei, eles ficaram presos aguardando julgamento. Ana Bolena também, assim que teve a notícia, né, que dessa suposta traição dela, inclusive, gente, ela não foi presa somente por essa acusação, ela foi presa também por uma acusação de incesto, e ela também foi acusada de bruxaria, tá? Então, o que acontece? Assim que ela recebeu essa notícia, ela já foi levada para a Torre de Londres, tá? Ela ficou alojada na Torre Verde, ali aguardando o julgamento. Algumas teorias também apontam que Ana Bolena não era muito bem vista ali por alguns homens que eram muito próximos, conselheiros do rei, porque dizem que ela realmente tinha um poder de persuasão e que o rei cedia muito ali as vontades dela e, segundo a história, ela também era muito estrategista. Então, ela dava muito a sua opinião ali para assuntos, né, do próprio reinado, e isso desagradou algumas pessoas que eram próximas do rei e que não gostaram então da intromissão dela, tá, gente? Também é uma hipótese, né? Eu acho que realmente nunca saberemos exatamente o que levou à execução de Ana Bolena, né, no dia 19 de maio de 1536, tá? Ana Bolena, quando soube que o julgamento não foi favorável a ela, inclusive o tio dela participou e parece que com lágrimas nos olhos ele realmente informou que Ana Bolena seria então levada à morte, tá? O rei decidiria então se ela morreria por decapitação ou se ela morreria queimada viva na fogueira, tá? Ana então dizem, né, que pede uma folha para que ela possa escrever uma carta. Dizem que ela estava assim totalmente fora do controle, ela ria, ela chorava, ela se debatia, isso na noite que ela ficou sabendo, né, que ela realmente seria executada. Então ela pegou uma carta, escreveu uma carta para o rei Henrique pedindo para que ele tivesse piedade dela e que pelo menos deixasse ela morrer por decapitação, mas não pelo machado, porque o machado naquela época era a forma que eles utilizavam, né, para fazer a decapitação dos condenados. Porém o machado ele era uma arma extremamente horripilante, horrorosa a forma de morrer por ele, porque o machado, geralmente o carrasco, ele não acertava de primeira, né, o osso do pescoço para que ele fosse quebrado de uma só vez. Então dizem que as pessoas que morreram dessa forma agonizaram muito, né, sentiram muita dor antes de morrer. Então dizem que Ana escreveu essa carta e que o rei autorizou, então contratou um espadachim, parece que ele veio da França, né, e ele autorizou que ela morresse então pela espada, né, que pela espada seria uma morte mais rápida, né, e que não faria, digamos assim, tanto estrago, né, no corpo dela. Então o que acontece, gente? Ela estava na Torre Verde 2 dias antes, né, do dia 19, ele dia 17 de maio de
536, o irmão dela, o George, e mais 4, né, homens acusados ali de terem tido relações com ela. Esses homens eles foram executados por machado na frente da Torre Verde, que era onde ela estava, e dizem que ela estava na janela vendo toda aquela cena pavorosa, tá? Mas dizem que mesmo com todo o sofrimento, com todo o pânico que ela teve, assim, que ela soube que ia morrer, dizem que no dia da decapitação dela, ela estava uma pessoa muito serena, tá? Ela estava muito bem trajada, com uma calma, assim, realmente que a gente não tem como descrever, porque uma pessoa que sabe que vai morrer, estar calma da forma como ela estava, tá? Então dizem que ela foi realmente muito altiva, realmente se comportou como uma rainha e ainda pediu que Deus perdoasse o rei, né, naquele momento. Então ali na história é contado que o espadachim escondeu a lâmina, né, dentro de umas palhas que tinham ali próximo do cadafalso onde ela estava, para que ela não visse essa espada. Ela se ajoelhou na frente dele, teve os olhos vendados, dizem que ela rezou muito para que Jesus recebesse a alma dela. Foi então que o carrasco então puxou, né, esse espadachim, ele puxou a espada e com um único golpe ele cortou a cabeça dela, tá? Então, assim, gente, dizem que quando a cabeça dela realmente foi cortada, o carrasco ele pegou essa cabeça e ele mostrou para a população, tá? E dizem que quando ele mostrou essa cabeça para a população, os olhos dela e a boca ainda estavam se mexendo, tá? Essa história, ela foi contada numa entrevista que eu vi por um homem chamado Jeffrey Field. Jeffrey Field, ele era, ou é ainda, o governador da Torre de Londres, tá? Então, ele tem acesso a esses documentos e foi por causa desses relatos em documento que ele realmente passou essa história, tá? Ele disse que o carrasco realmente fez tudo isso, tá? Que foi uma cena ali realmente pavorosa ali, que as pessoas que estavam vendo ficaram muito surpresas. O rei não foi assistir a execução de Ana, pelo menos não ali na frente dela, né? E 24 horas depois dessa execução, ele já estava noivo de Jane Seymour. O que isso também gera ainda mais, né, especulações que a morte dela realmente já estava, digamos assim, acertada, tá? Então, assim, gente, Ana Bolena foi, né, decapitada, deixando então Elizabeth I órfã com aproximadamente 3 anos de idade, e ela não teve nenhum caixão encomendado para ela. O corpo dela foi recolhido, né, pelas suas damas de companhia. Elas pegaram então a cabeça de Ana Bolena, enrolaram ela com um tecido branco, pegaram o corpo e colocaram dentro de uma caixa de madeira que era utilizada para guardar flechas. Nenhum tipo de solenidade ou caixão realmente foi encomendado para ela, tá? E ela foi então levada, segundo a história, ela foi levada diretamente ali para a capela, né, que tem próximo ali a Torre de Londres, chamada Capela de St. Peter, tá? Algumas histórias também falam que a família de Ana depois teria retirado, né, esse corpo e levado para um outro local, mas depois, mais tarde, numa reforma que a rainha Vitória autorizou, e que nós já vamos falar sobre ela daqui a pouco, foi realmente achado ali os restos mortais, né, de Ana Bolena. Pelo menos acredita-se pelas características físicas e pela altura dela que realmente era ela. Então hoje ela está descansando nessa capela, né, que é a Capela de St. Peter. Então, assim, gente, a Ana Bolena, ela é o fantasma, tá? A aparição mais catalogada do mundo. Cerca de 30 mil registros envolvem o aparecimento dela, inclusive efeitos poltergeist, tá? Então, segundo a pesquisa que eu fiz, já logo depois que a Ana Bolena foi decapitada, os soldados que ficavam tomando conta ali da torre e da Torre Verde, né, que foi onde ela ficou aqueles dias ali esperando, né, pela sua morte, dias depois, eu acho que 2, 3 dias depois, ela já foi vista na janela da torre pelos soldados, né, pelos sentinelas que ficavam ali na época. Isso foi muito comentado porque assim que a Ana saiu da Torre Verde, nenhuma outra pessoa entrou ali. Realmente ficou um local fechado, né, à espera ali de um outro prisioneiro. Então, realmente, assim que ela morreu, eles já descreveram que tinha uma mulher na Torre Verde com um véu,
tá? Com um capelo, que era aquele chapéuzinho francês que a Ana usava bastante, inclusive ela foi uma das primeiras inglesas que parece que usou esse tipo de adereço, tá? Que era muito comum na França, mas que na Inglaterra realmente não era tão utilizado. Dizem até que foi um pouco estranho, assim, quando ela começou a lançar essa moda, digamos assim, mas que logo depois já foi aderida, né? Devido ali também à sua popularidade no reino, tá? Então, o que que acontece? Foi visto e foi reconhecido justamente por esse adereço. Só que tinha um detalhe, essa mulher que foi vista na torre, ela não tinha rosto. Eles viram o cabelo preso, viram o véu, mas eles não viram, não conseguiam ver o rosto, ela não tinha. Era uma forma, assim, realmente, como se fosse uma névoa, né, que tivesse na frente do rosto dela, e as outras aparições envolvendo Ana Bolena também a descrevem dessa forma, tá? Então dizem que realmente ali foi um susto muito grande para esses soldados, que eles relataram essas aparições diretamente da Torre Verde, tá? Então, assim, gente, teve um relato também muito importante, tá? Inclusive, ele foi confirmado por um oficial, e isso aconteceu no ano de 1864, também na Torre de Londres. Essa torre, ela sempre foi muito vigiada, né? Ali pelos soldados ali do rei, e não foi diferente após a morte de Ana Bolena. Então, o que que acontece? Até hoje, né, os soldados, eles têm que realmente ter aquela atenção, eles não podem dormir, porque senão eles, né, são considerados ali realmente pessoas que não são capazes de fazer aquele tipo de serviço. Então, o que que aconteceu? Nesse ano de 1864, exatamente na madrugada do dia 18 de maio para o dia 19 de maio, que é aniversário de morte de Ana Bolena, esse soldado, ele estava fazendo a ronda, e ele disse que viu uma mulher, né, andando ali pelos jardins próximos à Torre Verde, e ele disse que foi ver, achou estranho porque ela estava usando um véu e estava usando um vestido, né, que não era daquela época, já era de uma época mais passada. Aquilo ali já deixou ele um pouco apreensivo, mas como era o serviço dele, né, gente, ele foi ver o que estava acontecendo. Então a história conta que ele chamou essa mulher algumas vezes, ela não olhou para ele, então ele se aproximou. Quando ele se aproximou dela, que ela olhou para ele, ele percebeu que ela também não tinha rosto, né, que ela tinha só aquela névoa na frente, que ela tinha um véu bem comprido, tinha um capelo, e ali ele já percebeu que ele estava lidando com outro tipo de força, né? Mesmo assim, a reação dele foi pedir para ela sair. No que ele pediu para ela sair, o susto foi tão grande quando ela se aproximou dele, que ele encostou a arma dele ali, a baioneta dele, e no que ele encostou, o relato que ele conta é que ele levou um choque. Ele levou um choque e nesse choque ele caiu. Ele foi encontrado desacordado na manhã do dia 19. Ele foi levado então, né, digamos assim, para uma avaliação do que teria acontecido. Ele já estava para ser realmente expulso, né, e até preso pela corte, pelo fato dele ter dormido no serviço. Foi assim que eles entenderam que ele tinha dormido, mas ele não dormiu, ele desmaiou, tá? E ele realmente só não foi detido e não teve uma punição maior porque um outro oficial falou a favor dele, inclusive um outro oficial que testemunhou esse ocorrido, tá? Esse oficial, gente, ele se chamava J.D. Dundas, acho que é isso mais ou menos o nome dele, tá? Ele era um oficial, tá, da artilharia, e ele disse que ele viu toda a cena, que ele estava em uma outra torre e ele tinha a visão desse colega, né? Então ele disse que realmente ele viu ele conversando, aparentemente, ele conversando com alguém. Só que o J.D. Dundas, ele não viu esse fantasma, mas ele viu que o colega, né, estava conversando realmente e que ele teria então tido esse contato sobrenatural. Mas eu acredito que ele não ficou ali muito tempo para ver o final da história, né? Porque ele só foi encontrado esse soldado no amanhecer do dia, tá? Então acredito que esse outro soldado viu ele tendo esse comportamento, mas como ele também estava em ronda, né, e o castelo é enorme, eles nunca ficam no mesmo ponto ali muito tempo, né? Eles ficam fazendo ali as rondas e trocando o posto deles, né? Acredito que seja assim que funciona, tá? Inclusive, gente, a Ana Bolena, ela também é muito vista ali na capela onde ela foi enterrada, tá? Em 1876, então, a Rainha Vitória, ela autoriza essa reforma, né, onde é descoberto então os restos mortais de Ana Bolena, e então a Rainha Vitória manda fazer ali realmente um túmulo
né, é onde está o nome de Ana Bolena, alguns dizeres ali que realmente ela foi rainha, né, para dar realmente aquele respeito que ela não teve na morte dela. Ela simplesmente foi largada dentro de uma caixa e a rainha Vitória então autorizou e mandou construir, né, colocou esses restos mortais ali dentro de um caixão de chumbo, né, lacrado ali realmente, parafusado, e deixou então enterrado ali com toda a solenidade que uma rainha, né, merece ter, né? Então pelo menos ali a rainha Vitória teve, né, esse cuidado em realmente manter, em preservar essa história e de dar uma dignidade ali para a rainha Ana Bolena, né, no momento ali de sua morte, tá? Então assim, gente, no final do século XIX, também relatado por um guarda, tá? Ele disse que ele estava fazendo a ronda ali da Torre de Londres, tá? Que são 4 torres, né? Uma delas é a Torre Verde e a Torre da Rainha, que também é conhecida como Torre Branca. Inclusive, Ana Bolena, antes do seu casamento, também ficou nessa torre. Então, esse soldado ele estava fazendo a ronda e a capela fica próximo dessa Torre Branca, tá? E ele disse que viu algumas luzes na capela, só que a capela ela é fechada durante a noite. Então ele achou estranho, né? Como eles são soldados, eles têm que investigar, né? Com medo ou sem medo, ele teve que ir. Ele foi. Quando ele chegou próximo da torre, ali onde fica a capela, a janela mais alta ele não alcançava para ver, mas ele disse que viu aquelas luzes piscando realmente, como se tivesse velas, né, passando ali por dentro. Ele disse que ele botou uma escada para conseguir alcançar essa janela, e quando ele chegou, gente, que ele viu, tá? Ele ficou totalmente petrificado com a história, porque ele viu, ele disse que nunca esqueceu aquilo ali. Quando ele colocou a cabeça por dentro da janela, porque ali é pedra, né? Então ele botou a cabeça ali para dentro da janela e ele disse que tinha uma luz muito forte na frente do altar da capela, e ele disse que essa luz elas foram formando ali figuras. Ele disse que viu várias pessoas ali com traje, né, de época, já da época, né, de Ana Bolena, de época Tudor. Ele disse que viu cavaleiros ali também numa espécie de uma procissão em direção ao altar, e que lá na frente do altar havia uma moça com as mesmas características de Ana Bolena e também com o rosto enevoado, né? Mas foi reconhecida por causa do capelo e por causa do véu, e isso faz totalmente sentido, tá? Com a roupa que realmente ela foi retratada, né? Em alguns retratos que ela tem, e também pela descrição de outras aparições que ela já teve. Então ele disse que realmente ele ficou assim de um estado de choque, ele não conseguiu falar nada, ele não conseguiu nem respirar direito, ele ficou olhando para aquilo ali tudo e simplesmente foi desaparecendo. E ele disse que esse evento ocorreu mais vezes, tá? Outras pessoas também já viram, e é justamente na capela onde ela está enterrada. Então, gente, outra aparição também de Ana Bolena que é muito comentada é no Castelo de Hever. O Castelo de Hever, ele foi o local da infância de Ana Bolena, né? Então ali nesse castelo também dizem que ela aparece na madrugada da noite que faz aniversário de morte dela. Então de 18 para 19 de maio, tá? Funcionários desse castelo e pessoas que já visitaram esse castelo também dizem que sentem muitas presenças ali dentro, tá? É um relato envolvendo Ana Bolena que dizem que antes dela aparecer a temperatura assim fica extremamente gelada, a temperatura assim parece que despenca, assim, realmente fica algo assim congelante, tá? E no Castelo de Hever isso é muito relatado pelos funcionários, tá? Então dizem, até tem um festival, parece que é baseado nessas aparições de Ana Bolena, que dizem que ela aparece então nessa madrugada, né? Do dia 18 para o dia 19, que ela aparece numa carruagem, né, com 6 homens, que seriam os 6 homens que foram decapitados 2 dias antes dela. Inclusive, um deles e o seu irmão George, dizem que ela aparece nessa carruagem sem a cabeça, né, segurando a cabeça assim, debaixo do braço, e que o cocheiro dessa carruagem seria Thomas Bolena, nada mais do que o pai dela. Algumas pessoas dizem não entender por que Thomas Bolena está fazendo ali, por que ele também aparece junto. Mas há algumas informações, gente, que dizem que Thomas Bolena se sentiu muito culpado, né, pela morte da filha, porque realmente dizem que ele ofereceu essa filha para o rei, né, que ele tentou ali junto também com o tio de Ana Bolena, a qualquer custo que ela
tivesse um caso com o rei e que chegasse ao poder. Então Thomas Bolena dizem que morreu, perdão, né, com essa culpa, né, que ele tinha realmente pela filha ter morrido dessa forma, tá? Dizem que realmente ele morreu na sarjeta, assim, depressivo, porque ele foi praticamente expulso, né, da corte, as pessoas não davam mais crédito para ele, né, então foi uma situação que realmente caiu a família toda, né? 2 filhos mortos, né? A esposa também parece que logo depois também já adoeceu, acho que chegou a abandonar ele também, então ele ficou realmente numa situação ali deprimente, tá? Então, no castelo de Ever, ela também é muito vista pelos corredores, dizem que ela anda ali chorando pelos corredores, tá? E por ironia do destino, esse castelo ele foi dado para a 4ª esposa do rei, Ana de Cleves, tá? Essa esposa também não encontrei nenhum relato sobrenatural envolvendo ela, mas ela acabou tendo esse castelo ali também como presente do rei Henrique VIII quando ele se divorciou dela. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa história também, tá? Também, gente, no castelo de Ever, tá? Em 2013 foi tirada uma foto por uma médium chamada Christine Hamlet. Ela estava com o esposo, tá? No castelo de Ever. Ela disse que até, inclusive, ela não ia visitar esse castelo nesse dia, mas ela disse que no meio do caminho ela teve uma intuição forte que ela deveria ir lá. Ela disse que foi, e quando chegou perto de uma parte do castelo ali, que é uma das alas mais antigas, né, de Ever, ela disse que ela teve muita vontade de tirar uma fotografia, que ela sentiu algo ali, inclusive o esposo dela também é médium, tá? E ele também teve a sensação que eles não estavam sozinhos ali no local. Eu vou mostrar agora aqui pra vocês a foto que ela tirou, tá? E vocês tirem a conclusão de vocês. Essa foto foi tirada, então, ali pela Christine, tá? Inclusive, essa máquina que ela tirou, essa fotografia, ela ainda é uma máquina mais antiga, que utiliza filme, né? Não é uma máquina digital. Então, ela disse que não percebeu na hora, foi depois quando eles revelaram a foto, ela percebeu essa esfera, né? Essa esfera ali subindo a escada. E ela disse que ela tem certeza que aquela esfera de luz é a Ana Bolena. Ela disse que justamente por essa parte do castelo de Ever ser uma das mais antigas e a Ana Bolena passou a infância dela ali, então ela acredita que essa imagem seja realmente o espírito captado, né? Então outras pessoas também já falaram a respeito da Ana, né, do espírito dela realmente vagar ali naquele castelo. Tem um autor, gente, chamado Mark Alexander, né? Ele escreveu um livro que em português tem o nome de Em Busca de Castelos Assombrados da Grã-Bretanha. Ele colocou essa frase, tá? Valha-me Deus, isso é incrível. Ever é assombrado por causa do que Henrique VIII fez com Ana. Ele disse que ele esteve em Ever, né? E ele disse que ele consegue realmente acreditar, né, e sentir que o espírito de Ana Bolena realmente ainda está ali naquelas paredes. Outro local que Ana Bolena também costuma aparecer com bastante frequência, gente, é no castelo de Windsor, que também foi uma das residências oficiais ali do rei. Ele gostava muito de Hampton Court, mas ele ficava bastante também ali no castelo de Windsor, né, que como eu falei no início do vídeo, é onde ele está enterrado junto com sua terceira esposa, Jane Seymour, né. Então, assim, gente, esse castelo de Windsor, ele também tem muitos relatos ali de aparições da Ana Bolena. Dizem que ela aparece ali gritando nos corredores também, que ela é muito vista no claustro, né? Dizem que esse claustro ali, ela já apareceu várias vezes com um vestido preto, né? Algumas vezes sem a cabeça, outras vezes com a cabeça assim olhando pela janela, num olhar totalmente perdido. Então, há vários relatos, tá, que esse claustro realmente é assombrado pelo fantasma da Ana Bolena e também pelo fantasma da filha dela, Elizabeth I. Inclusive, tem uma curiosidade sobre Elizabeth I contado pela Elizabeth II, né, que é a atual rainha da Inglaterra. A Elizabeth II, gente, ela falou que quando ela era pequena, ela e a irmã dela, né, a Margaret, elas visitavam muito ali, ficavam muito no castelo de Windsor, né? Então, elas gostavam de brincar como qualquer outra criança e elas gostavam de brincar muito ali pela biblioteca desse castelo. Só que ela diz que ela já viu várias vezes o fantasma da Elizabeth I. Dizem que ela aparece nessa biblioteca, inclusive tem uma foto na internet que supostamente aparece a silhueta dela. Parece que ela está usando o mesmo vestido ou um modelo parecido
com o vestido que Ana Bolena foi enterrada, tá? Que é um vestido preto com laço nas costas, né? Porque Ana Bolena, ela morreu com uma roupa, mas parece que antes dela ser colocada na capela, ela foi trocada a roupa dela e colocaram esse vestido preto, e dizem que a Elizabeth I também usa esse nas aparições que ela tem no castelo de Windsor, tá? Então a Rainha Elizabeth I, ela apareceu para a Rainha Elizabeth II, e a Rainha Elizabeth II diz que antes dela aparecer a temperatura também caía muito e que ela escutava o bater de 2 sapatinhos de madeira, como se fossem 2 tamanquinhos, né? Batendo assim, tec-tec. E assim que ela bate esse tamanco, ela aparece na biblioteca, tá? Então isso já aconteceu mais de uma vez, então dizem que realmente é um castelo muito assombrado, inclusive a própria rainha atual, hoje da época, confirma essa história, tá? Inclusive, gente, no castelo de Windsor também já houve relatos de turistas, tá? E de funcionários dizendo que eles escutam um homem gemendo, tá? Dizem que até sentem um cheiro, assim, como se fosse de algo podre, tá? E eles já viram, né, a silhueta de um homem muito gordo puxando a sua perna. Então isso é associado ali ao fantasma de Henrique VIII, né? Porque ele morreu com esse problema na perna e dizem que ele era muito apegado realmente aos bens dele. Então há esses relatos também no castelo de Windsor, né? Que dizem que ela, tanto Ana Bolena quanto o rei Henrique VIII e a filha deles, Elizabeth I, dizem que realmente assombram o local, tá, gente? Dizem que ali a temperatura é realmente extremamente gelada e quando tá para aparecer alguma coisa, ela despenca mais ainda. Outro local também que Ana Bolena é vista com certa frequência é num local, numa casa chamada Bleaking Hall. Alguns historiadores contam, gente, que ela nasceu, porque o castelo de Ever ela passou a infância, mas dizem que aonde realmente ela nasceu foi em Bleaking Hall, tá? Então contam ali essas histórias realmente que ela também costuma aparecer nesse lugar, tá? Outro local também que aparece muito é o fantasma de Ana Bolena, num local chamado Roxford Hall, tá? Em Essex. Esse local pertenceu aos Bolenas ali a partir do ano de 1515 e dizem que ali foram marcados alguns encontros, né, secretos de Ana e o rei, tá? Então dizem também, gente, que no fundo ali nos porões dessa casa tem algumas passagens secretas, tá? Eu não sei se isso é comprovado ou não, mas dizem que tem algumas passagens secretas que dão para túneis de acesso aonde o rei e a Ana Bolena supostamente então teriam, né, os seus encontros ali marcados. Então dizem que esse local também, alguns turistas, né, que já visitaram, disseram que ali já foram vistos o vulto, né, e fantasmas ali de uma mulher, né, que aparentemente seria Ana Bolena, e também um fantasma de um homem que pelo traje que é apresentado tem todas as características para ser Henrique VIII. Então dizem que eles são vistos ali em direção ao jardim também nesse local. Então assim, gente, esse, né, um outro local ali onde também tem essas aparições ali relatadas por turistas, né, e por funcionários também desse lugar, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Jane Seymour. A Jane Seymour, ela foi a terceira esposa ali de Henrique VIII, né, que como eu falei no início do vídeo, ela também já foi dama de companhia ali da Ana Bolena. A Jane Seymour, ela quando casou com o Henrique VIII, logo depois da morte da Ana Bolena, 24 horas depois ela já era noiva e algum tempo depois ela se casou, né? Logo depois ela também já engravidou e ela deu esse filho homem que o rei tanto queria, né? Eduardo VI, tá? Só que Eduardo VI ele morreu muito jovem. Ele morreu acho que com aproximadamente ali 15, 16 anos, né? Ele morreu de uma doença degenerativa, tá? E a Jane Seymour morreu ali 12 dias após ter dado à luz a Eduardo VI, né? Então assim, gente, parece que ela morreu por um problema ali do próprio parto, parece que a placenta não foi expelida, né, totalmente, ali deu uma infecção generalizada e ela acabou morrendo, então ali no castelo de Hampton Court, né, que foi aonde ela viveu muito tempo ali com o rei, inclusive Ana Bolena também era uma das residências que o rei mais gostava, né. Então a Jane Seymour, ela morreu, né, dessa doença, mas muitas pessoas ali que tinham contato com ela dizem que ela sempre ficou ali realmente com uma certa culpa,
né, não admitida, né, mas que ela tinha essa culpa ali pela decapitação da Ana, porque querendo ou não, ela já estava com o rei, né, e foi por querer casar com ela, né, por ter essa vida com ela, que Ana Bolena então supostamente ali teria sido decapitada, e realmente a história comprova que sim. Então a Jane Seymour, ela também é muito vista no castelo de Hampton Court, que dizem que é o local onde ela mais assombra, e também o castelo de Windsor. No castelo de Hampton Court, gente, ela é vista segurando uma vela no dia do aniversário de Eduardo VI. Parece que ela usa uma camisola branca, que foi a camisola que parece que ela, né, que ela faleceu usando ela, porque ela já estava acamada. Então ela usa essa vela procurando por Eduardo VI. Inclusive dizem que ela aparece muito numa galeria chamada Galeria Prateada ou Galeria de Prata. E pela pesquisa que eu fiz, essa galeria ela não é aberta ao público, porque não sabemos, mas quem trabalha ali dentro diz que realmente ela assombra e que ela aparece com muita frequência, que o sofrimento dela por não ter criado filho é muito grande, tá? Então já teve, inclusive, algumas pessoas que são sensitivas que já viram Jane Seymour, tá? Então uma delas é uma médium chamada Florence Russell, se eu não me engano o nome dela, Florence Russell Davis, tá? Inclusive ela tem um livro, se eu não me engano, é o 4º volume do livro Borderland, né, onde ela relata que ela viu o fantasma da Jane Seymour lá em Hampton Court. Ela disse que ela estava visitando o salão, de repente ela escutou barulho de pés, né, caminhando assim, sapatos batendo no chão. Ela escutou algumas pessoas rindo e de repente ela olhou para onde ficava a lareira e ela disse que viu uma mulher com uma peça de tapeçaria na mão. E essa mulher tem todas as características de ser a Jane Seymour, tá? E ela disse que essa mulher olhou para ela, mas nisso ela escutou uma risada muito alta e essa mulher desapareceu, tá? Então a Russell, ela já tinha tido contatos, segundo ela, né, mediúnicos com Ana Bolena e a primeira rainha Catarina de Aragão, tá? E ela disse que no caso da Jane Seymour, ela deixa isso muito claro no livro, ela não gosta dessa rainha, ela não disse o motivo, mas ela disse que não gosta dela, mas ela ficou tão intrigada com esse contato que no dia seguinte, na residência dela, por volta da meia-noite, ela evocou. Porque Ana Bolena e Catarina de Aragão, segundo ela não precisou evocá-las, apareceram por espontaneidade para ela numa visita ao palácio, mas a Jane Seymour ela evocou e nessa primeira evocação ela disse que não deu certo, depois ela tentou de novo e assim que ela sentiu a temperatura cair, ela disse que olhou para frente da cama dela, Jane Seymour já estava ali perguntando por que ela havia sido chamada. Eu não vou contar para vocês aqui a carta toda porque é uma carta muito extensa, mas eu posso deixar essa carta ali, né, esse relato da Jane Seymour, supostamente, né, da Jane Seymour, se vocês quiserem ler eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então ali nessa carta, supostamente ela diz que ela nunca se considerou rainha, que Ana Bolena também nunca foi rainha e que as duas sabiam disso. Ela disse que ela não tinha remorso pela morte da Ana Bolena, que ela realmente não gostava da família da Ana, tá? E que ela então realmente não pensava nada errado, que ela não estava fazendo nada de errado tendo um caso com o rei. Mas que quando realmente ela soube da decapitação, diz que no dia ela ficou assim um pouco impressionada, mesmo tendo um coração tão duro, né? Segundo o relato dessa médium, da Florence, diz que a própria Jane se relatou com uma mulher de um coração muito duro, mas que teria ficado ali um pouco mexida, mexida com a situação, mas que ela precisa ficar no castelo de Hampton Court para pagar por todo o mal que fez, né? Que ela disse que ela também teve ali outras atitudes ali para poder ficar com o rei, mas muito voltada para Ana Bolena. E que ela disse que realmente não era uma época fácil para as mulheres, que o rei era realmente um homem que assediava muito as mulheres, né? E ela também tinha ficado ali encantada com ele, então acabou se rendendo àquela paixão, mas teve aquele peso ali também daquele reinado, né? Através das manchas de sangue de uma outra pessoa. Ela disse que ela nunca conseguiu segurar o filho dela no colo por muito tempo, porque logo depois do parto ela já se sentiu muito mal. Então ela diz que ela procura por esse filho, que ele também está ali em Hampton Court, Eduardo VI, ela diz isso,
Só que o que acontece? Ela disse que tem um mar de sangue que separa os dois, né, pelos pecados dela, e que ela precisa que aqueles espíritos, que ela não diz quem é, mas ela disse que ela não tá ali porque ela quer, ela tá ali porque ela precisa, né, ela fica presa ali realmente por causa desses outros espíritos, e porque ela sabe que Eduardo VI tá ali, mas ela não consegue ter contato com ele, porque ela realmente precisa pagar pelos pecados dela, mas que ela tem um único objetivo na vida dela, é de encontrar aquele filho que ela deu a vida por ele, né? Isso é um relato que a Russell fala, até uma carta muito extensa, mas tem muitos trechos ali que são bem emocionantes. Então, gente, uma outra esposa também de Henrique VIII, né, que há muitos relatos ali de assombros, é Catarina Howard, tá? Catarina Howard, ela também era uma das damas de companhia de Ana de Cleves, né, que teve ali, digamos, um divórcio combinado com o rei, porque dizem que nenhum dos dois gostou um do outro, né? Diz que realmente ele, quando viu ela fisicamente, ela não era uma mulher atraente para ele e vice-versa, né? Ele já estava com uma situação bem complicada ali também por causa da perna e por causa do peso dele, então diz que foi em comum acordo. Então ela ganhou ali o castelo de Evernham, ganhou muitas joias, ganhou o título de princesa. Então realmente ele disse que o casamento não foi consumado, isso não é provado ou não, mas dizem que não foi consumado, e ela também não quis mais ficar com o rei, e por ali foi feito, digamos, um divórcio amigavelmente, né? Então ele também lançou os olhos para Catarina Howard, que era uma menina muito jovem, né? O rei ali já devia ter próximo dos seus 50 anos, então Catarina Howard parece que tinha ali mais ou menos entre 17 anos, né, quando se tornou amante do rei e depois se tornou sua esposa. Mas o que acontece, gente? Catarina Howard teve uma vida muito sofrida, segundo relatos, foi uma moça que sofreu muitos abusos, né, de outros homens ali antes de se casar com o rei, então diz que realmente ela teve uma vida ali um pouco complicada, tá? Ela se casou com o rei, era uma moça muito jovem, muito bonita, uma moça loira. Então foram, né, descobertas algumas cartas, né, parece que Catarina Howard, então ali tinha um amante, né, inclusive parece que esse homem ele frequentava também a corte de Henrique VIII, né, e isso deixou o rei então muito, né, imagina, muito bravo ali com essa situação. Ele já havia, né, segundo alguns historiadores colocaram que ele já tinha escutado, né, alguns rumores ali dos seus homens ali de confiança, dos seus olheiros, né, já tinham passado para ele, então algumas situações ali, né, envolvendo supostas traições, né, ali de Catarina Howard. Então o rei, né, tendo a comprovação ali, através dessas cartas, ele manda prender então Catarina Howard, né, nos aposentos dela no próprio castelo de Hampton Court, né, ele nem mandou ela para a Torre Verde, ele deixou ela aprisionada ali realmente para ele decidir qual seria então o destino dela. Ela já sabendo, né, do destino que teve Ana Bolena, então imaginou que o dela não seria muito diferente, então dizem que ela realmente entrou em pânico, ela teve uma crise realmente ali de nervos, onde ela saiu gritando, ela conseguiu se desvencilhar ali dos guardas, e ela saiu gritando, né, por dentro dessa galeria, que hoje é conhecida como a Galeria Assombrada, né, de Hampton Court, onde dizem que realmente coisas inexplicáveis acontecem ali. Então dizem que ela saiu desesperadamente atrás ali de Henrique VIII, que nesse momento estava na capela do castelo, e ela foi implorar pela vida dela, mas ele realmente não quis saber. Ele disse que ele iria tomar a decisão que ele deveria tomar e que ela iria ser comunicada. Então os guardas levaram ela de volta, né, para os aposentos, e alguns dias depois, algumas horas depois, então ele decidiu pela decapitação de Catarina Howard, tá? Só que Catarina Howard não teve o mesmo privilégio, digamos assim, de Ana Bolena. A Catarina Howard, ela foi morta pelo machado, né? Então dizem que ela realmente gritava muito, que ela ficou realmente assim em pânico, né, quando ela soube que ela iria morrer, ainda mais de uma forma tão violenta, né? E o amante dela, né, o suposto amante dela, também teve ali então o mesmo destino, até inclusive nessas cartas são descritas como ele não foi o primeiro,
né? Parece que ali foi mencionado ali algumas situações que ela viveu também com outros homens, tá? Mas isso é uma hipótese. O que se sabe é que ela traiu com um homem muito próximo, inclusive, do rei, tá? E os dois não tiveram perdão. Então, Catarina Howard, aonde ela é vista é realmente no castelo de Hampton Court. Essa galeria que eles falam que é por onde ela saiu correndo, que é uma galeria próxima, né, da onde ficava o quarto dela, dizem que realmente ali as pessoas sentem a presença dela, eles vejam, já viram, né, na verdade, uma mulher loira, com o cabelo comprido, correndo, gritando por dentro dessa galeria, até que quando ela chega ali no final do corredor, ela desaparece, né? Então isso são relatos de vários funcionários do castelo, né? Relatos de várias pessoas que já visitaram, pessoas que têm mais sensibilidade. Hampton Court, gente, ele é considerado um dos locais mais assombrados do mundo, tá? Inclusive também pelo rei Henrique VIII. Outra situação também, gente, envolvendo a Catarina Howard foi a foto, né, que um motorista de ônibus que trabalha aí com turismo, esse motorista, ele esteve visitando o castelo, tá? Então, foi tirada essa foto, né, por esse motorista, onde supostamente apareceu ali o fantasma da Catarina Howard, tá? A Catarina Howard, ela é vista com frequência na galeria, né, assombrada, como eu já comentei, só que as pessoas que vejam ela, que veem ela ali, dizem que ela está sempre usando uma camisola branca, né, um vestido branco. Então, o que acontece? Essa moça da foto, esse suposto fantasma da foto, ele também está usando, né? Essa moça, ela também está vestida com uma camisola branca, tá? E é bem parecida com essas camisolas mais antigas, né? E é uma moça loira também, e a impressão que dá é que ela está olhando para baixo, porque ela está ali nessa segunda parte do castelo, após a escadaria principal, e a impressão que dá até que ela está ajoelhada. Esse motorista, ele disse que quando ele esteve em Hampton Court, ele tirou essa foto, só que ele disse que na hora ele não viu nada, ele não percebeu nada, e ele sempre teve vontade de captar alguma imagem assim em fotografias, porque ele gosta muito, né, desses assuntos envolvendo aí a paranormalidade. Só que ele disse que até então nunca tinha visto nada. Chegando em casa, ele foi mostrar as fotografias e um amigo dele percebeu, e ele perguntou: quem é aquela moça loira que está lá em cima? E foi ali que ele percebeu que se tratava então de um fantasma. Como ele já sabia, né, a história ali de Hampton Court, então ele realmente deduziu que fosse Catarina Howard. Então, assim, gente, no castelo de Hampton Court, o fantasma, né, o suposto fantasma ali da Catarina Howard, ele tem realmente grandes relatos, né, muitos relatos ali envolvendo, e todos eles são muito parecidos, né, uns com os outros. Nessa galeria assombrada, né, que é onde ela supostamente teria pedido socorro, implorado a vida dela para o rei, várias pessoas já se sentiram mal ali, que tem dois relatos, né, de turistas, duas mulheres que foram visitar o castelo de Hampton Court em 1999, em horários diferentes, tá? E elas desmaiaram no mesmo local. Então essas mulheres, elas não estavam juntas, né? Mas no mesmo dia teve esses dois episódios, né, de desmaios na galeria assombrada, no mesmo local que uma desmaiou, a outra também desmaiou, tá? Os vigilantes ali, os guardas, né, que fazem ali essa vigia desse castelo, eles falam que realmente é com muita frequência que eles vejam aquela mulher loira de camisola branca, né, ou um vestido branco, é assim que eles a descrevem, com cabelo loiro bem comprido, onde ela grita desesperadamente por essa galeria, ela implora realmente socorro, perdão, e ela vai desaparecendo ali no final do corredor. Diz que isso é rotineiro realmente ali dentro desse castelo. Tá? Uma outra situação bem interessante aconteceu em dezembro de 2003, tá? O suposto fantasma de Henrique VIII, ele teria então se manifestado através das câmeras de circuito interno do Palácio de Hampton Court. Nessas imagens que eu vou mostrar aqui para vocês agora, é possível ver uma figura fantasmagórica usando uma roupa de época, tá?
Essa filmagem, pessoal, ela foi liberada nos sites oficiais da realeza por ordem da Rainha Elizabeth II. Tá? Essas imagens foram mostradas para ela e ela então autorizou a divulgação desse documento, né, interno, porque é um documento ali que realmente o castelo de Hampton Court ele tem, que são esses registros, né, internos do palácio. Tá? Essa imagem ela é muito controversa, porque algumas pessoas afirmam que ela é uma jogada de marketing do próprio palácio para atrair turistas, e outras pessoas já afirmam que não, que realmente é a aparição de algo sobrenatural. Tá? Essa imagem ela foi muito comentada na época e até hoje ela é bem discutida. E na época que aconteceu tudo isso, pessoal, um zelador que trabalhava lá ou que ainda trabalha, chamado James Fawkes, ele disse que na noite que esse fenômeno aconteceu, ele estava trabalhando. Ele disse que quando ele viu essa imagem, quando os guardas mostraram para ele, no primeiro momento, ele passou pela cabeça que poderia ser alguém fantasiado, alguém tentando pregar uma peça neles, mas que essa ideia momentânea foi realmente extinta, porque é uma equipe que trabalha com muita responsabilidade, muita seriedade, é exigido isso deles, né? Afinal eles estão cuidando ali de um patrimônio da realeza britânica, então eles têm essa exigência de ter uma atenção redobrada em todas as suas funções. Tá? Essa imagem ela ocorreu no período da noite, onde nenhum guia estava mais trabalhando. Esse zelador, o James Fawkes, ele fala que esses guias eles trabalham realmente fantasiados, mas que nenhum deles tem nenhuma roupa parecida com aquela ali. Tá? E ele falou que está descartado a ideia de ser alguém que estivesse trabalhando no castelo naquele horário. Essa imagem ela aconteceu numa noite, porém ela é uma sequência. Ela está no meio de uma sequência de 3 dias de fenômenos envolvendo essa porta de incêndio. Na primeira noite, os guardas noturnos eles escutaram ali então o disparo do alarme de incêndio. E a primeira ordem é olhar nas câmeras para ver se eles vejam ali, se eles veem, né, algo diferente. Não foi visto nada diferente a não ser a porta escancarada. Então eles desceram, inclusive esse zelador estava junto, acompanhou eles. Eles fecharam a porta, acharam estranho, mas histórias misteriosas envolvendo Hampton Court não falta, visto que ele é um dos castelos mais assombrados do mundo. Tá? Na segunda noite, que é a noite que teve essa aparição, o alarme de incêndio disparou novamente, só que nas câmeras foi pego, então, toda essa manifestação. Tá? Na terceira noite, aconteceu do alarme disparar de novo, só que não foi visto mais nada nas câmeras. Os vigilantes desceram e fizeram ali a vistoria e não perceberam nada, realmente não tinha mais ninguém naquele horário, porque é um horário da noite, não é mais permitido, então, a visitação, tá? Um fato muito interessante que aconteceu no mesmo dia que essa imagem foi feita, pessoal, foi o relato de uma turista. Ela esteve visitando o castelo no período da tarde e ela relatou no livro de visitantes que ela teria visto um espectro com uma capa longa nas proximidades dessa mesma porta que aparece no vídeo. Isso ela relatou por escrito, tá? Uma curiosidade é que quando ela fez esse relato, ela fez no período da tarde, ou seja, essa manifestação ocorreu no período da noite. Então ela relatou primeiro e depois tudo isso foi captado pelas câmeras. Algumas pessoas afirmam que não é o fantasma de Henrique VIII que foi captado ali, mas sim de Elizabeth I, que era filha de Henrique com Ana Bolena, tá? Tem muitas histórias, né, pessoal, envolvendo esse palácio por toda a trajetória ali que ele teve, situações ali com bastante sofrimento, né, bastante cabeças, né, ali, digamos assim, rolaram. Então, é um local que fica com essa energia
entranhada naquelas paredes, e para quem acredita no sobrenatural, tudo isso é um local onde facilmente os fantasmas ficam presos ali por suas lembranças e pelos seus apegos ali, suas paixões, né? Mas fica aí então essa pergunta: esse vídeo, ele é um vídeo verdadeiro? Ele é uma jogada de marketing? O que é que vocês acham? Eu peço que vocês coloquem a opinião de vocês, ela é muito importante para nós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele foi preparado com bastante carinho para vocês, e que se vocês gostarem dele, espero que sim, deixem aí o seu like, se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Eu sou Bruna Oliveira e foi um prazer imenso ter vocês aqui comigo. Um beijo grande em todos e até a próxima.